Eita, bom dia, meus amigos, minhas amigas do podcast, né? A gente tá sempre fazendo esse podcast, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Hoje é o meu último podcast. Verdade. Meu último podcast. Você acredita nisso, Vitor? Para. É sério. Sabe por quê? O último dos meus 59 anos. Porque dia 5 de abril, agora, nesse domingo eu vou completar 60 anos. Olha só, cara, 60 anos. E você sabe de uma coisa muito interessante, Vitão? Eu vou falar daqui, primeiro falando com você, depois eu vou falar com a minha amiga aqui do meu lado. Bicho, passou muito rápido. Passou muito rápido. E eu vou dizer pra vocês, 60 anos, cara, você tá louco? Mas, ó, a felicidade é muito grande, né? Eu, se Deus quiser, vou estar com a minha mãe, minha família, meus amigos. Vitão, ó, te aguardo lá, hein? Que realmente eu não vou poder comemorar aqui, porque minha mãe mora, quem sabe, muita gente sabe, mora em Ubatuba, né? E eu vou fazer meu presente, né? Estar junto com a minha família lá em Ubatuba, junto com a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, irmãs, né? E estamos lá, sobrinho. Né? E o Vitor falou que vai, então, né? Então vamos esperar o Vitor lá, tá bom? Gente, e a minha felicidade então é essa, né? Essa semana agora eu completo 60 anos, mas muito mais também que isso, né? A gente vai conhecendo sempre gente nova, gente boa, Deus preparando o caminho assim pra gente, só colocando pessoas boas do nosso lado. E eu tive a felicidade agora recentemente de conhecer, né, um pouquinho essa simpatia que eu vou apresentar para vocês, né, que é a honra de estar junto. Inclusive, já te chamei para vir para cá para fazer esse podcast, né? Mas se apresenta, minha amiga, pode se apresentar. Eita! Oi, gente, tudo bom? Prazer. Sou a Jéssica. Hoje estou como pastora. Sou aqui da região de São Miguel Paulista e conforme for rolando a entrevista, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim. Verdade. E que eu também vou conhecer. A gente conversou muito rapidinho, né? Sim. Mas a gente sabe quando a gente tem os primeiros contatos assim com muitas pessoas, a gente sente essa energia boa, positiva, né? E a gente vai captando isso, que a gente vai dando a vida vai ensinando um pouquinho pra gente, né? E vai dando essa experiência que a gente vai sentindo essa energia de pessoas do bem, né? Pessoas que têm aí realmente essa energia boa, que tá com Deus, que tá também, né, pensando as coisas no mesmo sentido que a gente pensa. E a Jéssica, né, no decorrer desse tempo, que a gente conheceu muito rapidamente, mas deu para a gente captar essa energia positiva, né? E ela poder trazer para nós um pouquinho da sua experiência de vida, né? Hoje ela fala como uma pastora, né? Ela representa, né, uma instituição evangélica. Sim. E que, de repente, também, antes disso, tem todo um processo na sua vida, na sua história, que eu acho que vale a pena a gente ouvir ela, porque nós precisamos ter experiência de outras pessoas como testemunho de vida e entender que tudo na vida existe uma saída. Sim. Né, para tudo, né? As horas mais difíceis, muitas das vezes a gente se encontra ali e fala, puxa vida, o que eu faço agora? Mas com fé, né, com esperança e com o tempo as coisas mudam e mudam para melhor, né? Jéssica, fala um pouquinho para nós assim, você nasceu em São Miguel Paulista, é da terrinha, né? É filha neta de nordestino. Sim. É, vendo? Todo mundo que é da terrinha aqui, gente, ó, tem um eite aí, entendeu? Né? E isso é muito legal. Então fala um pouquinho você, assim, do seu comecinho, assim, que você gostaria de retratar, onde tudo começa, pra gente conhecer você um pouquinho mais. Vamos lá. Certo, bora lá. Eu nasci e criada aqui em São Miguel Paulista. Falo que eu sou cria de São Miguel. Eita! Amo muito morar aqui. Falo que não trocaria para outro lugar. Tá vendo? Mas valoriza. É isso mesmo. Então, assim, eu nasci e fui criada. Minha mãe é nordestina, meu pai também. Só que, assim, a diferença de idade dos meus pais era muito gigantesca. Fala pra mim, seu pai de onde que é? Ele é de Alagoas. Alagoas e sua mãe? Pernambuco. Pernambuco. Eita, vamos lá. E aí, meu pai, quando conheceu minha mãe, adivinha quantos anos meu pai tinha? Bom, você falou uma diferença grande. Quando conheceu sua mãe, seu pai devia estar com uns 40 anos. Mais. É mesmo? Uhum. Sério? Uhum.
Então eu vou pra 60. Um pouquinho mais. Sério? Aham. Você tá de brincadeira? Não. Então 65. Aham, acertou. 65 anos, minha mãe tinha 19. Você acredita? Caramba, que legal, mas Era legal. gigantesca a diferença. Sim, Porém, acredito que Deus tinha um propósito aí. Meu pai certo. achou que ele não poderia mais ter filhos por conta da idade, né? E na época, meu pai, ele bebia muito, ele fumava muito, ele era Sim, marceneiro. sim. Sempre moramos aqui na região de São Miguel, inclusive moro no mesmo lugar até hoje. Olha que legal. E assim, meu pai fez uma promessa para Deus. Ele falou assim: se o Senhor permitir que eu seja pai novamente, e que for uma menina, eu vou entregar a minha vida a Deus. E aí minha mãe engravidou e eu fui gerada, uma menina. Então meu pai largou o cigarro, largou a bebida e começou a frequentar a igreja, meu pai e minha mãe. Então assim, eu fui criada num lar cristão, né? Porém, Certo. filho de crente não é crentinho, né? Verdade. Então eu ia para a igreja com os meus pais, mas mais por uma obrigação. De fato, eu nunca tive assim um encontro com Deus, eu nunca tive assim um particular com ele. Então para mim Sim. era só mais um compromisso dos meus pais que eu tinha que acompanhá-los. Só que quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai, por ele já ser idoso, né? Ele sofreu um acidente trabalhando e ele ficou deficiente. E aí eu tive que largar os estudos para cuidar do meu pai. Minha Isso mãe, você já tava há quantos anos já, eu então? tinha 13 anos. Caramba, então seu pai forte pra caramba. Muito. Ele era marceneiro, meu pai. Então, assim, aqui Sim, em São Miguel, muitas pessoas têm móveis que ele fez até hoje. Que era madeira mesmo, né? sim. Então, nossa, ele era super Qual o nome do conhecido. seu pai? Benigno. Benigno. Era Benigno. Mas ele era mais conhecido como Seu Lima, ali em São Miguel. E aí, Sim, aqui em São Miguel, né? sim. Sim. E aí, quando ele ficou deficiente, eu tive que largar os estudos para cuidar dele, porque eu tenho irmãos, né, por parte de pai, só que cada um tem sua vida. Então eu larguei tudo para cuidar dele. Só que nessa que eu larguei tudo para cuidar dele, tem aquele ditado que diz que mente vazia, né? Você vai abrir para várias coisas. Sim. E aí eu fui buscar refúgios nas drogas. Porque assim, Hum. era um fardo muito pesado para mim, para minha Sim, idade, né? Então eu sim. fui buscar refúgio nas drogas. Então, com 13 anos de idade, por isso que eu falo, nada começa grande, né? Você sempre vai começar por um caminho mais curto, que nem eu comecei no cigarro. Eu com 13 anos já fumava um maço de cigarro por dia, né? Então, do cigarro veio para a bebida, da bebida veio outras drogas, entendeu? Então, com 13 anos eu comecei muito nova. E aí meus pais, eles nem desconfiaram tal, porque eu conseguia disfarçar muito bem, só que vai passando o tempo, que nem diz a palavra que um abismo, ele vai chamando o outro. Certo. Né? Então ali eu fui me afundando cada vez mais buscando um refúgio naquilo que eu achava que ia trazer prazer, né? Ia trazer Sim, um prazer momentâneo. sim. E aí com 13 anos eu comecei e fui até os 21. Aí com 15 anos meu pai faleceu. E quando eu fiz 15 anos ele faleceu, pra mim foi assim, o pior momento da minha vida, Aí porque você mesmo ali se entregou mesmo me pra. afundei de verdade, assim. Sim, Porque meu pai era tudo pra mim. Eu era mais apegada a ele do que minha mãe. Minha mãe sempre trabalhando, eu cuidando do sim, meu pai. Então, quando ele faleceu, pra mim, já não tinha mais motivo pra viver também. Então, eu queria ir junto. Ao sim. ponto, assim, de usar com muita força mesmo, ao ponto de, não, hoje eu morro de overdose, porque já não vejo mais sentido na minha vida. Caramba. E aí, foi isso. Sim. Aí, com 15 anos, eu me afundei em drogas mais pesadas, né? E cheguei até os 21. Pode falar as drogas, não tem problema Não tem não. Não tem problema? problema Ó, eu nenhum. comecei com cigarro, fui pra bebida. Da bebida fui pra maconha. Aí a maconha eu fiquei um tempo. Depois da maconha eu fui pro lança-perfume. Do lança-perfume eu comecei a tomar umas drogas mais alucinógenas, bala, doce, essas coisas. Depois eu fui pra cocaína. Na cocaína eu fiquei muito tempo. E da cocaína eu fui pro crack. Com 21 anos eu fumava o crack, mas não era com muita frequência. Já cocaína eu já usava todos os dias. Só dormia um pouco, acordava já em função da droga. Caramba. É, É um negócio, foi uma experiência. E ali sua mãe qual é o nome dela? Gilda. Dona Gilda, nesse momento, como estava, hein? Então, minha mãe, ela achou umas parangas de maconha nas minhas coisas, né? Aí Sim, ela falou: Não, eu tô sabendo, tá, que você tá usando. Então, todas as vezes que ela achava, ela jogava fora, ela me batia. Era bem pesado, porque minha mãe, eu sou filha única por parte de mãe. sim, sim. Então, pra ela foi bem dolorido, né? E ela ter que trabalhar. E naquele tempo eu só vivia em função da droga, então pra ela foi bem difícil. Só que
ela achava que era só a maconha, né? Ela não sabia. Ela achou frasquinho de lança-perfume nas minhas coisas, mas por ela era só um frasquinho, né? E você vê, né? Não que eu tô querendo. É bom entender, é como você falou assim. Tudo começa, às vezes, aquela coisa que insignificante, Sim. né? E ela vai tomando uma forma, né, de destruição mesmo, né? No caso, a droga, ela vai tomando esse poder, né, de destruição, né? Uhum. E aí nessa daí, você entrou tava já no lança-perfume e seu pai já tinha falecido. Já tinha falecido. Eu me afundei. Certo. Quando meu pai era vivo, eu fumava maconha. Então, dos 13 até os 15, era maconha e cigarro e bebida. Certo. Agora, as drogas assim mais pesadas foi depois que ele faleceu mesmo. E meu pai, como ele já era idoso, ele faleceu com 80 anos, né? Certo. Então, como ele já era idoso, ele, no finalzinho da vida dele, foi perdendo a memória, a ponto de olhar pra mim e falava: Ai, você é tão bonita, mas quem é você? De nem me reconhecer. E aquilo me Caramba. quebrava, nossa. Aí eu pegava e eu pensava: olha a mente da pessoa. Ah, já que ele não sabe nem quem sou, eu vou fumar um baseadinho do lado dele, pega nada. E aí ia lá, bolava meu cigarro, ele falava: Nossa, que cigarro com cheiro diferente esse seu aí. Ele falava pra mim, ele nem desconfiava que era, tadinho. Então, assim, quando ele faleceu, eu tive muito remorso. Porque Caramba. eu poderia ter me doado mais, eu poderia ter feito mais, sabe? E eu, Mas olha, a gente sempre vai se culpar, né? sim, A gente sempre vai carregar alguma culpa, né? Que a vida nos coloca muito nisso e parece que isso vai ficando mais acentuado, né? Esse sentimento, né? Que tem que tirar isso, né? é, Agora, é muito interessante essa conversa, porque o que acontece? A gente que é pai, a gente que tá no dia a dia, né? A gente sabe que é como se falou, os pais parecem que são os últimos a saber, sempre. né? E eu já tive também experiência assim com meu irmão, né? O caçula. E meu pai também foi sempre muito rígido assim com a gente em questão dessa questão das drogas, preocupado que a gente pudesse cair nesse mundo, né? Das drogas, né? Então tinha uma repressão ali bem pesada, né? E meu irmão, eu morando em Ubatuba, né? Naquela ocasião, um menininho novo, tal, novo. E eu pego ele com a maconha. Uhum. E eu fui e falei: pô, mãe, aí eu dei aquela bronca do meu irmão: mãe, olha aqui, o Andrezinho, né, e pai, pô, e não sei o quê. Aí minha mãe não queria acreditar naquilo, entendeu? Minha mãe não queria acreditar. Então, a gente percebe isso mesmo, né, que os pais realmente são os últimos a querer acreditar naquilo, né, Sim, cara? sim. São os últimos a querer acreditar. Agora tem uma outra questão. Aí essa questão que a gente sabe que começa ali numa brincadeira, você acha que isso gera uma influência ou parte mesmo da pessoa? Eu acho que os dois. Ainda mais É. assim, como eu perdi meu pai muito cedo, você acaba querendo buscar refúgio naquilo, né? Que Certo. você não consegue encontrar em pessoas. E aí, você acaba se misturando com pessoas também que não são legais. Então, eu queria ser aceita por um grupo, né? Ah, Então, o grupo que eu fui aceita, que eu achava, né, que tinha sido aceito, foi o grupo que mexia com essas coisas. E pra mim, ah, naquela época, eu me achava a rainha do baile. E, nossa, eu sou a paquitona. Só ando com esse povo doido aqui. Nossa, eu me achava, então influencia muito, sim. né? Você tá ali todo lascado, a pessoa vem querer e te oferecer algo que vai te dar uma brisa passageira. Então, você acaba sendo por influência Que na também. verdade ali mexe com a tua autoestima, que estava baixa, Sim. né? Aquele grupo te fala: pô, você é a mina da hora, E eu sempre fui né? muito comunicativa. Então, onde eu ia, eu fazia amizade. Então, Entendeu? eu cheguei no povo doido, e eu falei: esse povo aqui que eu quero andar. E você sabe que eu me retrato um pouco nessa sua fala assim que você tá falando, e eu falo: puxa vida, quem é que não passa por os momentos difíceis da vida, né? E eu tive muita sorte mesmo, né? Eu tive muita sorte, muito assim, né? Porque a minha saída era a música. Uhum. Olha. Entendeu? Então, como eu tocava, e você vê, eu não entrava nessa, que eu já tinha uma restrição familiar já. Se entrasse. Mas eu tinha essa questão da autoestima que me levantava. Aham. Como eu era o músico que cantava e tocava e levantava aquela galerinha, aquilo ali, então era a minha autoestima. Uhum. Então eu conseguia me superar. Entendeu? Sim. Então, eu tô entendendo isso que você tá falando, justamente me reportando para mim, Sim. né? Por que não eu não caí
nessa, né? Então eu não caí, provavelmente, porque a minha autoestima estava naquilo que eu fazia como músico e tinha as pessoas que me aplaudiam, né? A música que eu cantava, tanto é que pela minha ansiedade que eu tenho, né? Eu, tipo assim, eu fazia evento de 4 horas sem parar. Nossa. Entendeu? Tocando e cantando. Tocando e cantando. Então, era algo fora do normal, né? Do padrão, que os músicos falam, pô, e o meu intervalo? Intervalo, vamos cantar, eu quero cantar. O negócio tá bom, o negócio tá bom. Mas eu me saciava ali. Aham. Né? Ali eu já ficava todo já exausto, cansado, quando parava, né? Então não tinha mais pique para fazer outra coisa. Mas era o seu refúgio, né? Mas era o meu refúgio, a minha autoestima que você falou justamente. Então, nessa hora, o grupinho que você tá em volta, Influencia. né? Vai dizer, você é o cara, É, né? Você é a pessoa, né? E que pessoa, então a gente tem que tomar muito cuidado, sim. né? Com aquelas palavras que diz pra gente, às vezes, você é o cara, né? E aonde que hora é esse? Uhum. Muitas das verdade. vezes não é verdade isso. É verdade. E é um engano, né? Uhum. E aí você vai e entra na droga mais pesada. Sim. Aí, com 19 anos, eu conheci uma pessoa e eu achava, falei, não, agora eu vou ficar de boa, né? Aí ele... Namorando e É, tal, um namorado legal. só que não, ele gostava mais da droga do que eu. Aí que foi que eu me afundei muito mesmo. Fiquei com essa pessoa há 4 anos e vivendo um relacionamento extremamente abusivo. Quando eu achei que já tinha vivido de tudo, aí encontrei essa pessoa e, nossa, foi assim, um inferno. Nos primeiros anos, não, nos primeiros meses, na verdade, foi tranquilo. Aí até a gente ter uma briga no meio da rua, ele dá um tapa no meio da minha cara. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? E quando dizem que quando a pessoa levanta a mão pra você a primeira vez e você perdoa, você vai estar dando oportunidade pra essa pessoa fazer isso novamente, Caramba. né? Então, eu perdoei. Falei, não, tava os dois na brisa, então vou Sim. deixar passar. Pra quê? Eu fiquei 3 anos da minha vida, acho que até os 4, assim, vivendo um relacionamento abusivo. Ele não deixava eu trabalhar. Ele achava que E pra tinha manter esse posse. vício? Então, ele trabalhava, eu também fazia uns bicos, então a gente sempre. Conseguiu aquele dinheiro pra comprar, consumir a droga. Sim, sempre, sempre. Nunca faltou nada. Pelo contrário, e outra, droga, qualquer lugar que você vai aí, ó, você fala com alguém, amigo pra te dar uma cesta básica não tem. Agora, pra droga, nossa, são vários. São vários. Pode sair de casa sem nada, sem nada. E pra mulher ainda é Caramba. mais fácil, né? Mulher ainda é mais fácil, porque a mulher ela pode, né, se inclinar pro lado da prostituição. Então, eu me inclinei pra esse lado por muito tempo também. Sim, Entendeu? Pra conseguir suprir esse vício. E certo. aí, com ele, a gente tinha acesso muito fácil. Muito fácil. Tanto é que a gente também chegou há um tempo até vender. Entendeu? Ui, bati aqui, desculpa. Então, era muito fácil pra gente. Entendeu? Era Porque muito fácil. e é de fato uma experiência que você teve na sua vida, né? Esse é o mundo que só você realmente viveu, né? Que você conhece e que te transforma, né? Como ser humano, né? Que te dá hoje essa alegria, né? De falar, poxa vida, porque eu ouço assim, ó. A luta de quem sempre usou a droga, sempre ela permanece, Sim. né? Ela dizem assim, as pessoas que eu conheço, né? Que é uma luta constante para não ter a recaída, É. né? Aí, esse meu processo da recuperação, eu posso chegar nele Sim, agora? vamos lá. Vou dar uma resumida. Sim, Eu lembro que eu já tive 4 overdoses. 4 Quatro overdoses. overdoses. 2 com lança-perfume. Eu tava aflorando na lata e ia apagar. E daqui a pouco só veio o povo me sacudindo. Oh, ela vai morrer, ela vai morrer. E eu voltar assim, porque tem gente que na primeira já vai embora. Com Com lança-perfume. lança-perfume. E 2 na cocaína, né? E aí na última, eu usei muita droga. Tipo, acho que eu tinha cheirado uns 15 a 20 pinos de cocaína. Tipo, da noite pra madrugada. E aí usei muita, muita, muita. Tive overdose. E aí, eu lembro que quando eu voltei em si, eu olhei assim, pra mim, eu tava com o nariz todo sangrando, eu vomitei uma espuma branca, acho que eu dei uma convulsionada. Olhei pro meu filho, que ele tava dormindo no cantinho da minha cama.
Olhei pra ele, eu falei, que referência que eu vou ser pra essa criança? Ó. Né? Eu falei, eu preciso mudar de vida, eu não aguento mais. E aí o pai do meu filho, ao invés de ele me prestar socorro, não fez nada, ele só foi lá na onde tinha que pegar mais droga, ele falou, ó, fica aí que eu vou pegar mais droga. E me tratou como se Caramba! fosse um lixo, sabe? Aí eu lembro que eu levantei naquela noite, era madrugada. Eu fui pra frente do espelho, fiquei me olhando, o rosto bem chupado, meu corpo muito magro, e dava pra ver todos os meus ossos aqui assim. Eu toda vomitada, toda ensanguentada. Aí eu olhei assim pro espelho, falei, eu não aguento mais essa vida. Aí voltei pro meu quarto, olhei pro meu filho, dobrei meu joelho na cabeceira da minha cama e comecei a orar. Comecei a falar com Deus. E aí eu falei, e eu tinha ouvido um testemunho de uma mulher que tinha se recuperado do crack, né? E eu falei assim, Deus, eu sei que eu não tenho moral nenhuma pra falar com você. Eu sempre falei com Deus muito na gíria, sabe? No Sim, meu tempo de sim. loucona. Sim, sim. E eu falei, eu não tenho moral nenhuma pra falar com você porque eu não sou nada, eu sou um lixo. Eu falei pra ele. Só que eu tô cansada. Eu apanho de marido. Ele falava assim pra mim, ó, eu vou te bater do pescoço pra baixo, porque aí se você colocar uma roupa dá pra cobrir. E eu tinha marcas de sangue pisado no meu corpo, porque ele ficava Misericórdia. na loucura. Então ele me batia mesmo pra deixar marcas. E no calor de 1000 graus, eu com a camiseta longa pra não mostrar os hematomas, sabe? Eu vivi inferno com ele. E aí, ele apontava o dedo na minha cara e falava assim: Você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você vai ser sempre uma nóia, você vai ser sempre uma prostituta, porque é isso que você é. E eu tomava posse daquilo, né? Porque a minha vida, eu era escrava. E aí, eu lembro que eu dobrei o joelho e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu ouvi um testemunho de que o Senhor liberta. Eu ouvi um testemunho de que o Senhor faz. E por que que eu não consigo? Eu tô cansada, eu posso ficar uma semana sem usar, mas daqui a pouco eu vou usar tudo que eu não usei a semana toda. Eu tô cansada, meu filho tá crescendo, ele tem 1 aninho, né? Que referência que eu vou ser pra essa criança? E aí comecei a falar com Deus, falar, abrir meu coração mesmo, sabe? E aí eu lembro que o meu quarto, ele ficava num corredor. E tinha a porta, ela estava entreaberta. E aí invadiu uma luz no meu quarto. Eu senti uma presença diferente. E invadiu aquela luz, entrou uma claridão, uma claridão. E eu ouvi uma voz muito audível falar comigo. Falou assim, filha, você não está só. E aí eu falei, meu, acho que eu tô muito louca, acho que eu usei muito, eu tô louca. E aí aquela presença invadindo o meu quarto. Falei, meu Deus, que coisa louca. Aí Deus falou assim pra mim, você não tá só. Mas eu não te divido com droga, não te divido com balada, não te divido com prostituição. Aí ele começou a falar tudo aquilo que eu fazia. Porque eu sou santa e eu não habito em templo imundo. E eu falava assim, mas Deus, não tem como o Senhor habitar em mim. Não tem nada de bom em mim. Não tem como o Senhor fazer nada em mim. Eu sou um caso perdido. Aí eu nunca tinha ouvido falar da palavra da mulher samaritana, né? E aí Sim. ele falava assim pra mim, olha, você imagina que você é um poço. Aí no finalzinho do poço tem um pouquinho de água ainda. Mas para que esse rio flua do seu interior e que você consiga alcançar outras vidas, é necessário remover cada pedra que impede com que esse rio flua de dentro do seu interior. E eu falava, mas não tô entendendo nada. Que pedras são essas? É a droga. Começou a falar tudo aquilo que eu fazia. E aí ficou muito claro na minha mente que Deus falou de uma forma que eu conseguiria entender. E eu falei, tá bom. Como que eu faço para remover essas pedras? Ele falou assim: procura ajuda. Primeiro confessa para sua mãe. Você precisa confessar o que você tá vivendo, porque minha mãe não sabia que eu apanhava, sabe, eu vivia coberta. E minha mãe morava no mesmo teto que eu, né? A gente morávamos nós três, eu, minha mãe e meu filho. Quer dizer, nós quatro. E o pai do meu filho. Então ela nem sonhava o que acontecia. Meu Nem Deus. sonhava. Ela achou que eu fumava um baseadinho uma vez ou outra e que meu pai do meu filho ele era a melhor pessoa do mundo. Porque ele era muito manipulador, sabe? Então ela achava que eu era a vilã da história às vezes, mas que ele era o santo. Aí eu Ah, falei, tudo bem, vou falar com a minha mãe. Isso era no sábado. No domingo chamei minha mãe. Falei, mãe, eu tive uma experiência com Deus. Ela é mesmo? Eu falei, aí eu preciso te confessar algumas coisas. Ela já ficou meio assim, eu já sei, você fuma maconha pra caramba. Eu falei, não, não é isso, mãe. Eu tô no crack, eu tô no crack, tô na cocaína, eu apanho de marido e eu tô cansada dessa vida, pra mim não dá mais. E Deus falou assim pra mim que se eu confessasse, ele me ajudaria. Então hoje eu tô confessando pra senhora e hoje eu quero ir pra igreja com a senhora, que ela sempre foi pra igreja, né? Aí ela olhou pra mim e ela falou, não tem mais jeito, você tá usando crack, meu Deus, isso daí é o fim do poço. Eu falei, mãe, dentro do meu poço ainda tem um pouco de água e eu quero deixar essa água fluir de dentro de mim. Aí ela falou, então vamos ver.
E aí nisso eu peguei, confessei pra ela, ficou mal, chorou a tarde toda. Sim. Na noite fui pra igreja, eu ouvi a palavra, nunca fui na frente aceitar Jesus, porque eu acredito que eu aceitei Jesus no meu quarto, naquela Sim, noite, sim, né? E aí, na igreja que eu ia, é Brasil para Cristo, o TBC aqui sim, da Jacuí. sim. Ela tinha um ministério que cuidava de usuários de droga, ainda cuida, se chama Reviva. E era Sim, toda quinta-feira, como se fosse aquela reunião de alcoólatras anônimos, sim, sabe? sim. E aí ali eu comecei a ir. Comecei aí a palavra começou a entrar na minha vida de uma forma assim. Falei, caramba, Deus é isso, caramba, Deus faz isso. Só que, tipo, eu comecei a ter interpretação do que eu tava lendo. Então ali eu comecei a entender. Falei, caramba, Deus é tudo isso. E ele pode habitar dentro de mim. Falei, não, eu quero esse Deus pra minha vida. E aí, uma reunião aqui, uma reunião ali. Comecei aí eu fiquei, tipo, quase um mês sem usar droga. Só indo pra igreja firme. O pai do meu filho tinha. Eu falei pra ele que eu não queria mais, que eu ia me Sim, converter e tal. sim. Ele, não, tudo bem, vai embora. Porque ele era de outra religião. Só que eu achei que tava tudo bem. Eu lembro que teve um dia que eu tava. É muita informação, né? Não, mas é muito interessante tudo isso, muito interessante. Eu tava no sofá com meu filho, e o pai do meu filho simplesmente entra na minha casa, invade minha casa com uma tesoura na mão, joga meu filho longe e picota meu cabelo todo. Picotou, e eu firme na igreja. Picotou meu cabelo todo. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, aí, tipo assim, minha vizinha ouviu meus gritos, me socorreu, me levou pra casa dela. E aí, no dia seguinte, eu fiquei com medo de dormir na casa dela. No dia seguinte, meu mãe falou: Você vai abrir um BO contra esse cara? Falei, não dá, que ele vai me matar. Você vai abrir um BO. Isso daí já foi o ó, né? Vamos lá abrir o BO. Caramba, hein? Aí eu lembro que eu tava. Eu tava indo abrir o BO e tal. Ele me encontrava na rua e falava assim pra mim: Dessa vez saiu o cabelo. Agora é a cabeça. Fica ligeira, que onde eu te encontrar, eu vou arrancar tua cabeça fora. Então eu morria de medo. Eu morria de medo. E aí eu lembro que depois passou alguns dias, ele me liga. Ele falou assim: eu tô sabendo que você tá indo pra igreja, tô sabendo que você tá firme, e eu vou te falar uma coisa: esse seu Deus aí tá te livrando da morte. Aí eu falei: por que você tá falando isso? Ele falou: porque no dia que no dia que eu cortei seu cabelo, a minha intenção era pegar a tesoura e deformar o seu rosto inteiro. Eu ia matar você e levar meu filho embora. Mas eu não consegui, porque eu vi um escudo te protegendo. Eu vi uma barreira te protegendo e aí eu não consegui fazer nada. E aí ele falou assim: ainda fui na minha religião, pedi pra fazer uma amarração pra gente voltar. E a mãe de santo falou assim que viu um homem de branco à sua frente. E que ele não podia, que eu não podia mexer com você. Porque você era dele. Então eu entendo que eu não posso mexer com você. Eu entendo que Deus ele é com você. Então vive sua vida que eu vou viver a minha. E aí, a partir daquele momento, ele, sabe, me largou. Largou assim. Aquilo, pra mim, foi a maior Pô, prova de sim, que Deus ele era comigo. Que independente do que eu tinha vivido, independente do meu passado, havia um propósito sobre a minha vida, sim, né? Então eu queria aquilo para mim. Falei, não, já que Deus ele vê algo em mim, mesmo eu sendo tão ruim, mesmo eu feito tantas coisas ruins, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida para ele de vez, né? Então, depois dessa experiência que ele falou para mim, foi assim o meu combustível para que eu não tivesse nenhuma recaída. A minha carne gritava pedindo, sabe? Tipo, tinha dias que eu pegava uma faca, eu esfaqueava meu travesseiro todinho pra tirar toda aquela vontade. Aí eu me trancava no quarto, pegava a Bíblia, começava a ler, falava: Senhor, me dá entendimento, me alimenta da tua palavra, preenche meu vazio, porque eu quero buscar droga. E aí eu orava, lia a palavra e o Senhor ele falava comigo: Eu tenho promessa sobre sua vida, eu tenho promessa sobre sua casa, não pare. Às vezes eu tava no meio do caminho pra pegar droga, vinha alguém do nada. Eu sei que hoje não é do nada, era Deus que sim, enviava. E sim. falava assim: Olha, fiquei sabendo que você tá se recuperando. Você consegue dar um testemunho na minha igreja? E aí o Senhor falava assim pra mim: Você quer dar um testemunho de alguém que tá conseguindo avançar? Ou você quer dar um testemunho de alguém que caiu? E eu falava: Não, eu quero um testemunho de alguém que tá avançando. E ali foi meu combustível pra continuar. E tudo parece que é uma loucura, né? Para quem É, não, é que às vezes a gente essa questão da fé, né? Quem vive, né, as suas experiências, né, de fé, né? E que realmente sabe o que você está falando, né? Que já passou por esse deserto, né? E teve esse contato, né? E essas experiências, como você falou, hoje eu sei, né? Que como as pessoas que apareceram no teu caminho, né? uhum, Que é Deus realmente que vai te colocando essas pessoas. Por isso que eu também acredito muito que a gente tem que ter essa escolha também,
né? A gente sabe, né? Porque é dado esse livre-arbítrio pra gente, né? Sim. Isso tá ali, a gente sente, né? E a gente tem que relutar, né? E entender qual o caminho certo, É. né? Porque as nossas fraquezas, elas existem, Sim. né? Elas existem. E a gente tem que lutar contra essa fraqueza da carne, né? Do desejo, né? Aquilo que a gente sabe que muitas vezes dá satisfação, dá esse prazer, né? Que faz esquecer, né? As situações que a gente muitas vezes está vivendo, né? Que problemas não faltam, né? Nesse mundo, né? Quantas aflições, quantos problemas existem nesse mundo, né? Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sofrem. E só quem passa o sofrimento que pode realmente dizer, né? O que ela está passando. E outra pessoa não vai entender. Muitas não vão entender. Talvez aquela que já passou por aquilo, ela sabe a dor que você está sentindo. Sim. Ela vai entender, até respeitando, mas só você que sente, né? E a escolha quem faz é a gente mesmo, né? A gente que faz essa escolha. Essa decisão cabe a nós mesmos. E a luta, ela é grande, né? E você estava com uma luta enorme, Sim. né? Muito grande, mas você foi vendo, né? E foi chegando até você, olha, de uma forma a resposta. Sim. Você está protegida, olha. Né? Deus está dando a confirmação através daquele que estava querendo lhe causar o mal, da própria boca dele, chegando até você, né? E afastando de você o medo, né? E você quer se fortalecendo nesse processo, né? De encontrar cada vez mais, né? A verdade. E você, com todo o respeito, essa moça linda, Obrigada. né? Inteligente, né? E que nos dá muita alegria, né? Porque isso é muito importante, e até a coragem, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, muitas das vezes, as pessoas não sabem, né, que cada um passa. Apontar é muito fácil, né? Apontar, né? Pôr o dedinho ali na ferida, né? Talvez ser mais entender que a superação, como ela vem, né, como ela acontece, isso aí é um testemunho de coragem, né, porque você sabe que você dá esse testemunho e Deus abençoa a sua vida. E outras vidas também são abençoadas, porque eu acho que esse podcast é diferenciado, né, e traz de fato para que as pessoas que estejam aí, né, com seus problemas, suas aflições, né, suas dificuldades, você foi muito clara, muito aberta, e dizer que é um ser humano, né, que viveu uma situação muito difícil, né? E essa força vem de Deus. Sim. Né? Vem de Deus. E aí eu pergunto para você, e muitas pessoas que estão aí buscando Deus e querendo essa força, e você encontrou, e essas que estão buscando, o que você diria para mim? Olha, eu diria que Deus, ele é um pai. As pessoas, às vezes, olham para Deus, imaginam um cara com um raio na mão, prontinho para tirar em você quando você peca, quando você erra. As pessoas têm a imagem de um Deus muito distante, né? Assim como eu tinha. Mas Deus, ele não é distante. Deus, ele é permissivo. Ele vai se permitir ser encontrado quando você abrir o seu coração, quando você de fato mostrar para ele o porão da sua vida. Porque assim, Deus, ele não está interessado só em ver suas áreas boas, né? Porque às vezes a gente quer se apresentar para Deus mostrando tudo que tá dando certo. Olha, Deus, isso aqui tá bom. Olha, Deus, isso aqui também tá bom. Mas e o porão que ninguém tem acesso? E aquela área que você não tem coragem de abrir para ninguém? É lá que Deus quer entrar, entendeu? Então eu vejo que Deus, ele permite ser encontrado quando você dá acesso a ele, né? Então quando nós damos acesso a ele e realmente falamos, ó, Deus, é o seguinte, eu sou isso. Tô passando por isso. Eu estou nessa condição hoje. O que o Senhor pode fazer por mim? E aí eu vejo que Deus, ele vê uma abertura para que ele venha agir e fazer o sobrenatural na vida, né? Tem pessoas que não vivem milagres, tem gente que fala assim, ah, mas Deus só fazia milagre antigamente. Não, Deus, ele continua fazendo o mesmo, porque uma vez ele falou para mim, eu falei assim para Deus, Deus, eu nunca vi um paralítico andar, nunca vi um cego enxergar. Aí ele falou assim para mim, vai na frente do espelho. Fui na frente do espelho e olhei minha imagem, né? E falou, ó, você é um milagre.
Você estava morta, eu te ressuscitei. Você não enxergava nada. Você só enxergava essa destruição. E hoje você enxerga propósitos, você enxerga a vida. Entendeu? Você quer um milagre maior do que você? Então hoje nossa vida é um milagre. Mas muitas vezes nós que limitamos a ação de Verdade, Deus nas verdade, nossas vidas. A gente só se preocupa em reclamar do que ainda não aconteceu. Né? E verdade. não somos gratos pelo que já aconteceu. A vida em si, ela já é uma dádiva, né? Sim. É um presente. Ó. Nós temos um mistério aí muito grande, né? E se nós olharmos bem assim, a vida no seu amplo, né? Na sua plenitude toda aí, né? Uma grandeza em tudo, né? Tudo a gente fica, às vezes, se surpreende, né? Com toda a natureza, o mar, o céu, as estrelas, Sim. tudo, né? Tudo na vida, né? Deixa a gente assim, muitas das vezes, refletir, né? Tudo perfeito, né? Uma grandeza, uma coisa que a gente fala, não, isso aí só se for Deus, né? É. Para ter tudo muito perfeito, é tudo muito perfeito, né? E a gente olha assim para o ser humano, é uma perfeição, a gente é perfeito, né? A gente, poxa, aí tem tudo em torno da gente, os animais, tudo em volta, mas você vê que hoje eu vi uma imagem, uma pessoa com uma pomba na mão assim, sabe? Não era IA, não, eu acho que é verdade. Então, passarinho que pousa, né? Vem na mão da. Aham. Então, o amor, né? As coisas grandiosas da vida, das relações, né? Que a gente vê na vida e dizer assim, poxa, a vida é muito boa, ela é uma dádiva, é um presente. E nesse mistério todo, além disso tudo, o que vem depois disso tudo? Muito mais do que isso, né? Muito mais do que a gente está vendo, muito mais do que a gente está vivendo em corpo, nessa matéria, né? O que nós esperamos, né? Porque eu assisti um filme, o cara, 90 minutos, coisa assim, sabe? Que ele vai passar por um acidente, né? E ele, nessa daí que ele sofre esse acidente, ele fica, digamos, um período ali que ele vai se encontrar com Deus, né? E aí depois a mensagem é bem isso. Então ele vai ter todo ali uma recuperação naquela dor, naquele sofrimento. Ele vai usar um aparelho e tudo e todo um processo. Mas ele começa a pensar: pô, mas por que eu tô passando essa dor aqui? Se eu tive, por que Deus me mostrou o céu tão bom e eu tô aqui? Ele não queria mais viver. Ele chegou ao ponto de acreditar que por que fazia sentido ele estar sofrendo ali? Se Deus retratou para ele aquela paz, aquele céu, né? E que adiantaria ele estar ali? Aí a família, tudo, ele ficou depressivo. Ele queria o céu. Ele queria, não entendia mais, porque Deus tinha permitido que ele voltasse com aquela dor tremenda. Na moral da história, no final, que a gente vai ver, ele já tá com aquela máquina toda, que ele ia perder a perna, e ele teve que usar aquela ferragem toda, sabe, dentro da perna. Aquilo foi muito sofrimento para ele. E no final ele encontra com uma pessoa e ele fala assim para a pessoa, por isso que eu te falei para você, ele fala assim: não desista, eu sei que você tá sentindo, né? Nossa, é. Entendeu? Então, essa dor que ele comparou com a dor dele, aquilo que eu falei para você, ele comparou. É o que você tem hoje. Você sabe a dor que passa muitos que estão na drogadição. Porque hoje em dia, aqui no nosso bairro, principalmente aqui em São Miguel, há uma fala muito grande. Esse domingo mesmo a gente perdeu ali na nossa comunidade, né, uma pessoa que estava sempre transitando ali, né, caminhando, que ele estava ali realmente perdido nas drogas, né? Você sabe que hoje está muitos andando aí pela noite e tal, e perdido. Então a drogadição está muito grande. A gente tem visto muitas pessoas perambulando, né, justamente perdidas, né? E eu acho muito querendo encontrar com Deus e querendo ter essa saída. E não conseguem, né? E não conseguem. E você, acredito eu, que mais do que você, né, dá para eles essa esperança através da sua fala, através, talvez, não sei se chega até eles, mas que você tem feito esse trabalho, não é isso? Sim, sim. Hoje eu visito muitas casas de recuperação. Assim, eu não passei pelo processo da casa de recuperação.
Mas eu gosto muito de fazer ação social, eu gosto muito de estar junto com o pessoal. Tanto é que hoje eu moro no mesmo lugar, né? E Sim. hoje eu sou uma referência no meu bairro, né? Então, onde eu vou, as pessoas viram a Jéssica de antes e hoje vê a Jéssica indo pra igreja com a família, com meu esposo, com os meus filhos, sabe? Com a Bíblia debaixo do braço, meu esposo pastor, eu pastora hoje. Então, assim, hoje eu sou uma referência no meu bairro. Então, onde eu vou, sempre tem alguém que. Já, vem aqui, vamos contar seu testemunho em tal lugar. Já, vamos ali, vamos. Então, eu visito muitas igrejas também, contando meu testemunho. Então, assim, eu sempre falo. Só fala daquilo com propriedade, aquilo que você já viveu, Sim. né? Eu muitas vezes Sim. estava diante de uma menina, conversando com a menina, aí ela falava assim pra mim, pra você é muito fácil falar que eu vou conseguir sair dessa, porque você não tá na minha pele, você não tá vivendo o que eu tô vivendo. Até então não tinha falado nada sobre mim. Eu, não, peraí, deixa eu te contar só um pouquinho da minha história. Aí ela olhava assim pra mim, ela, caramba, então se você conseguiu sair, eu também consigo? Eu falei, com certeza. Então é sobre isso, É isso você aí. transbordar, né? Quando Deus falou pra mim que eu sou um poço e que dentro de mim fluiria esse rio, hoje eu vejo nitidamente esse rio fluindo de dentro de mim. Porque onde eu vou, eu falo o que ele fez na minha vida. Lógico que você tem que ter muita força de vontade. Você Sim. tem que ter muito assim, disciplina e acreditar no propósito mesmo que Deus tem sobre a sua vida, né? E pedir pra pessoa não desistir. Não desista. Vai vir a vontade, vai vir a abstinência. Você vai querer largar tudo e sair correndo pra comprar. Mas tem sempre que olhar pro propósito que tem lá na frente, Sim. né? Agora, Jéssica, me diz uma coisa. Nós estamos aqui no podcast e tudo. E se as pessoas têm interesse de ter você na igreja dando esse testemunho da sua vida, que isso é muito importante, né? Com certeza, como pastora, você sabe a palavra, você sabe interpretar a palavra, você sabe se dirigir, né, a essas pessoas e que precisam muito, né, ouvir o testemunho. Que a igreja é muito bom ouvir o testemunho, né? Às vezes aquela pregação, aquele dia, né, o testemunho ele enriquece demais, né? Aquele momento, né, que a gente Sim. busca, né? Porque é a experiência, né, vivida, né? E aí a pessoa, por exemplo, fala, eu gostaria tanto que a Jéssica pudesse me aproximar dela para ela poder estar aqui conosco. Você faz realmente isso aí. Sim, E aí sim. você atende por um telefone, um contato, como que é? Ou pelo Instagram, como que isso funciona? Pelo meu Instagram, pode falar? Serve isso, por favor. É, Naquela câmera ali, ó. Ó, pastora, PRA, abreviação, Jéssica de Carvalho. Só chamar no direct que eu vou. Repete mais uma vez. PRA, Jéssica de Carvalho. Não tem erro, Não né? tem erro. Aí entra em contato com você, bate um papo com você e você vê, né, o dia que você pode ir lá atender essa E eu comunidade, vou com o maior prazer. tá vendo? E é isso, gente. Então, eu fico muito feliz. E hoje a Jéssica é mãe de 2 filhos, casada, né? Graças a Deus a vida totalmente transformada, Sim. né? Abençoada. Né? Nos aproximamos porque a Jéssica ela tem muito propósito na vida, né? É uma pessoa de muito contato, relacionamento, faz eventos, não é isso, Jéssica? Né? Ela nos procura, né, para poder aproximar com seus propósitos, né? De poder realmente junto, queira ou não queira, mas junto à cultura também, dentro, Sim. fortalecendo a cultura dentro do bairro, né? Levando para as pessoas não só a palavra, mas o entretenimento também, né? Alegria, né? Música, né? Louvores, enfim. A Jéssica tem esse dom da comunicação. Né? E esse dom da comunicação, Deus tem abençoado a vida dela, como pode abençoar a sua também, que cada um tem seu dom. Sim. Né, o seu dom. E muitas das vezes a gente vai incubando ele, né? Vai deixando ele incubado, né? E vai matando o dom, né? E a gente não pode fazer isso. Verdade. Né? Então a gente tem que pegar aquele dom que a gente tem, seja ele qual for, né? Aproveitar essa dádiva da vida e ter coragem, como a Jéssica tem, né? De enfrentar as barreiras, superar as dificuldades, né? Ela mostrou aqui, ela falou muitas coisas aqui que dá pra gente entender que é um processo, Sim. né? Que ela sabe, você sabe que muitas das vezes ninguém nasce em berço de ouro, não. E não quer dizer também que você que está no berço de ouro, que também não tem suas dificuldades.
né? Não é porque a gente é humilde, numa casa mais humilde, uma família mais simples, né? Digo, né? Nessa humildade de ser mais simples, né? Não soberbo, né? Não ser, né? Tão abastado, né? Mas pessoas são seres humanos, Sim. né? E seres humanos passam por todos um processo da vida. Agora, é como a gente sempre vai falar, a gente precisa ter fé, né? E essa fé, aonde está? Né? Ela dobrou o joelho, ela teve momento. Você já dobrou o joelho mesmo? Tem que dobrar o joelho. Tem. Né? Tem que pedir para Deus. Tem que abrir o coração, tem que chegar ali, como você falou, né? Tá no porão, né? Né? E chegar ali e falar: Deus, eu preciso sair dessa. Sim. Eu preciso sair dessa. Isso eu não quero para minha vida. Você também tem que querer transformar isso. Ah, mas o desejo de cheirar, o negócio é bom, gente. O negócio é bom demais. Entendeu? Ai, puta que... Ai, aquele é demais. Gente, nós temos a carne e o desejo, ela é uma coisa de louco. Né? De louco mesmo. Agora, às vezes eu falo, viu, Jéssica? Deus deu assim pra gente sonhar os sonhos, né? Mas a realidade, ela tem que ser vivida. Sim. A realidade não é viver de fantasia, né? Não é viver aí de sonhos, né? De ilusão. Verdade. Né? A gente tem que viver de realidade. Qual as consequências? Entender, a gente precisa ter maturidade para entender. Paga-se um preço muito alto. E o pior de tudo, gente, que esse preço, a cobrança, é muito alta. É muito alto. E o que você atinge de tristeza, porque diz que o outro ladinho ruinzinho, né? Que ele gosta de mexer para destruir a família toda. Sim. Né? Ele não vem para mexer só com você, ele vem para derrubar tudo. Né? Para destruir mesmo, né? Para matar. Verdade. Né? Então, é muito triste. Esse rapaz que andava lá, caminhava, passava por ali, né? A gente sabe, né? Mas não dá para dizer onde ele tá, o grau que ele tá ali, tomado. Muitas das vezes, Jéssica, a gente faz os eventos e a gente trabalha com a música, né? E em praça pública, sabe? E, enfim. Jéssica, eu sinto a presença de Deus. Jéssica, esse final de semana, nós fizemos todo domingo, todos os finais de semana, o vereador Ricardo Teixeira tem um projeto que é Brincando na Praça. Minha gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Talvez ele saiba muito bem, eu acredito nisso, o quanto ele está fazendo de bem para essas crianças, para essas famílias, levando esse Brincando na Praça. Jéssica, é uma coisa que é uma parcelinha, uma parcela, entendeu? Mas a diferença, Jéssica, o movimento que se faz, Deus deixou a música, a arte, né? Essa coisa que transforma a alegria, sabe, dessas crianças, para mexer mesmo com o bem, com as coisas boas, dizer, olha, a vida é boa, a vida é legal, vamos viver. E a gente vê hoje, Jéssica, ali na Praça Padre Aleixo, nós temos o projeto lá da FEARTE. Hoje tem lá, vou até mandar um abraço para o Tonhão. Tonhão, primeiro dia que eu vi o Tonhão lá na praça, o Tonhão cabisbaixo, observando a gente ali, sabe? Hoje o Tonhão é o dançarino da praça. Todos sabem. Quando vai ter semana que vem? Vai estar aí, vai ter. Todo final de semana o Tonhão tá lá dançando, sabe? A música tocando e a felicidade ali. Outros chegam, posso cantar uma música? Canta, sabe? Então, gente, ela só precisa de oportunidade. Sim. Também oportunidade, né? Olha, não seja egoísta, não vai batendo nas portas, fechando as portas. É aquela fala, sabe, que eu tava vindo ontem, me perdoa falar agora um pouquinho mais. Olha, gente, a gente julga demais. E não presta julgar, não é isso, Jéssica? Verdade. A gente julga demais. E muitas vezes falta esse esclarecimento.
que a minha vida tá cheia de noia. Eles vão lá e estão roubando fio. Que eles estão fazendo isso. Que eles estão... perdi a paz. Gente, eles estão doentes. Doente. Não é isso, Jéssica? Com certeza. Doente. Eles estão precisando, eu sei, ai, mas que coitado de nada. O meu pai me deu isso quando eu nunca me meti com uma droga. Porque eu fui assim. Olha, gente, para, que você não tá na pele do outro. Para que você não tá na pele do outro. Você, nós não podemos ficar fazendo isso. Nós temos que buscar uma saída. É difícil. Pô, vem no semáforo, aquele cara vem de um jeito. Pô, você não vai me ajudar, não? Pô, eu tô aqui, tô limpando teu vidro aqui, você vai... Gente, ele tá precisando de ajuda, ele tá doente. Sim. Ele tá doente, talvez efeito da droga. Talvez ali ele tá se sentindo o cara mais... Ninguém da face da terra. E você para com o carrão, você para com o seu carro ali. Então, gente, é difícil. E a gente fala, muita gente, né? É muito difícil, é muito difícil. Então, hoje, a gente possa olhar para a Jéssica, né? E a sua, né, natureza que Deus já, né, lhe deu, né? Seu pai orou, né? Pediu aí para Deus que viesse uma menina, né? Uma menina tão linda, né? E tá aí, ó, a moça linda, né, abençoada, mãe de 2 filhos, um menino de 15 e outro de 7, né? Nossa, emoção, lindos, né? Um marido, um esposo bonito, né? Coração bom, né? Que a gente viu, assim, deu para mim perceber, né? Imagina, olha o que Deus coloca na vida da gente. É claro que ela tem problemas, é claro que ela tem luta. Mas é a luta dela, ela tem que falar, eu tô aqui para brilhar. Eu tô aqui para ser luz. Né? Eu tô aqui... Não deixa de ter problema. Não deixa de ter problema. Mas hoje, muito mais feliz. Com certeza. Né? Hoje, se amando cada vez mais. Né? Sim. Veio pra cá, a gente numa estica, numa beleza. Né? E isso que é a vida. Né? Vista o seu melhor. Né? Faça o seu melhor, né? Hoje o dia é especial. O dia é o dia, sabe? Eu sei. Ah, mas hoje eu vou... Não, hoje vista o seu melhor. Sim. Né? Faça dela o seu dia melhor. Tem gente que vem para, às vezes, sai fora. Desvia um pouquinho. Se aquilo ali você vê que não vai ser bom, dá uma desviada. Né? Porque vai ser melhor. Porque você sabe como desviar. Sim. Você sabe o que é o melhor para você. Você sabe que você tem certeza. Foi dado para nós. Jéssica, eu tenho certeza, o discernimento. Sim. Né? Foi dado, e sabe o que é certo e o que é errado. Isso é um instinto humano. Diga não. A criança não já sabe. Não precisa falar mais nada. Não bastou. Entendeu? Já vai aprendendo. Não. Não precisa nem bater nada. Já vai ensinando com não. Isso não. Sim. Tiver já rapazinho, já vai saber o que é o sim e o que é o não. Não é isso? Jéssica, eu queria que você aqui, para nós poder... Se deixar, a gente vai o dia todo aqui, né? Tão bom. Minha graça, minha honra, minha satisfação de começar esse dia. Olha, você sabe que hoje é o meu último podcast, né? Dos meus 59 anos. É o último. Se Deus quiser, no próximo, viu, Vitão? No próximo, eu faço aniversário dia 5, dia 6 o Vitor me marcou aí junto comigo aí, recebeu aqui pra gente tá fazendo o podcast, dia 6, né? Olha. Dia 6. Você vai ver. Eu não faltei um podcast, mas eu acho que vou falar pra ele me dar um dia de folga. Não, mas vou cancelar ainda não. Mas olha, é a minha felicidade. Eu queria que você, Jéssica, com todo esse carinho, toda essa amizade que nós acabamos de fortalecer ela hoje aqui, né? Eu queria que você aproveitasse
esse minutinho que nós vamos encerrando aqui, né? Inclusive eu quero ser convidado por você a fazer um podcast aqui, viu? Com certeza. Tá? Você vai me chamar que você vai me... Eu vou contar minha história pra você. Bora. Ó, gente, a história dele é muito boa, viu? Olha. Vai dar um livro também. E aí, Jéssica, eu gostaria que nesse momento você pudesse aqui para os seus amigos, quem te ouve, quem te assiste, né? Porque a gente também vai compartilhar nas nossas redes aí, humildemente, simples, mas com muito carinho, né? Que as pessoas, tenho certeza que vai chegar em muitas pessoas esse podcast. E queria que, eu falo podcast, eu queria que você desse aqui uma palavrinha para nós, que você use essa câmera e faça dela o melhor que puder. Tá, primeiramente eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade. Você tá sendo um canal de bênção na minha vida. O que tá acontecendo aqui hoje é um cumprimento do que o Senhor ele me prometeu. Ele disse que a minha voz ecoaria a muitos lugares aqui. Então, hoje, você está sendo participante de uma promessa que foi lançada sobre minha vida. Então, eu te agradeço muito por isso, que você continue sendo esse canal de bênção na vida das pessoas, que o Senhor ele continue te capacitando para que você continue exercendo o seu melhor. Obrigado. E para você, independente do que você tem vivido, independente de como está a sua situação hoje, eu creio em um Deus que faz milagres. A palavra do Senhor diz que não existe absolutamente nada impossível para o nosso Deus. Não estou falando sobre religião. Estou falando sobre um Deus que faz. Um Deus que pega o improvável, coloca em mesas de pessoas influentes, porque foi isso que ele fez na minha vida. Às vezes eu sento em tantas mesas que eu olho ao meu redor e falo, Senhor, eu não sou merecedora, né? Eu não deveria estar aqui. E o Senhor fala, não, deveria sim, porque eu fiz na sua vida, né? Então, esse Deus, ele faz isso. Então, nunca se sinta incapaz, nunca se sinta inferior, nunca se sinta pequeno, nunca deixe de sonhar, porque nós temos um Deus que ele faz com propósito. E o propósito é sempre que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então, quando o Senhor ele vê um coração disponível a viver um propósito nele, que ele vai e faz com que a gente vive e transborde também, nunca é sobre nós. É sobre outras pessoas. Eu sempre falo, Anselmo, que através da minha vida, que outras pessoas possam ser edificadas, que outras pessoas possam ser transformadas, porque foi para isso que o Senhor nos criou, né? Então, nunca fica só sobre nós. E eu sempre falo, muito forte isso dentro de mim, o meu maior chamado não é ser pastora. O meu maior chamado é ser serva. Sabe? Amém. Porque Jesus, ele foi servo. Ele serviu. Onde ele foi, ele servia. E se Jesus estivesse aqui hoje, ele não estaria preso dentro de uma igreja. Ele estaria na Cracolândia, ele estaria no prostíbulo, ele estaria fazendo boas obras. Né? Então, o nosso maior chamado hoje é ser servo. Não é ser pastor, não é um título. É ser servo. Então, que possamos servir aonde Deus nos plantar. Que possamos servir aonde quer que nós estejamos. Hoje eu sirvo no meu bairro. Hoje pessoas batem na minha porta. Jéssica, vai ali fazer uma oração. A mesma pessoa que apontava o dedo na minha cara e falava, você vai morrer. Você vai qualquer dia aparecer morta aqui. As mesmas pessoas que apontavam o dedo e falavam que eu não ia para lugar nenhum. Hoje me pedem ajuda e eu tô lá disposta a ajudar. Que maravilha. Porque é sobre isso. Então, não desista. Só coloca o Senhor na frente. Verdade. Jéssica, eu também quero dizer uma coisa para você. Eu fico pensando, Deus, muito obrigado, né? Gratidão mesmo, porque olha só como que Deus faz de presente para mim, né? Véspera do meu aniversário, né? Eu estou assim muito ansioso, muito contente, muito feliz. Eu estou me preparando muito para essa data, né? Dos meus 60 anos. Nem parece, né, gente? 60 anos. Eu tô com 60 anos. E eu tô me preparando muito para essa data, sabe? E eu sei que é uma luta, né? Mas olha, eu vejo você como uma resposta, um presente. Amém. Né? Quando eu falei o último podcast, né, do meus 59 anos, que presente é esse, né? Que presente bom, né? E não foi combinado? Nada. Hã? Nadinha. Nada foi combinado Nem aqui. Nem roteiro teve. Né? Nós não tem roteiro, não. O que nós tivemos, eu acho que foi... eu posso contar porque a gente bate um papo legal, tal, conversa bastante. A gente teve, assim, um encontro, né? Com outras pessoas. Um abraço aqui, o Toninho, chefe de gabinete. Sim. Né? Batemos um papo. Dali nós descemos, eu acompanhei você até a porta, né?
E dali nós ficamos, acho, conversando uns 30, 40 minutos, mais ou menos, eu contando um pouco da minha história, você falando um pouquinho da sua. E naquela hora eu falei, poxa, vamos fazer um podcast. Ah, não, lá na sala mesmo eu tinha falado, né, podcast. Você podia fazer um podcast. Aham. Então, gente, e também eu entendi que ela teria um testemunho, sim, da vida dela, né? Isso, claro. Mas esse testemunho, ele vem com uma riqueza, como um presente, né? Com um presente para todos nós. Né? Um presente para o próprio espaço, para o próprio projeto, né? Pela própria intenção de trazer esse projeto, para que realmente a gente entenda que Deus, né, é um Deus de milagre, né? É um Deus que a gente sabe que é aquele que está conosco, é aquele que realmente que tem nos protegido, né, dos olhares, né, da inveja, né, esse olhar que realmente de pessoas que precisam muito de Deus, olhar primeiro para a sua vida, cuidar dela, né, fazer ela ser melhor, né, transformar a tua vida, né, que agradecer pelo tudo que você tem. Gente, eu não sou hipócrita aqui. Eu não quero fechar isso aqui com hipocrisia nenhuma. Nenhuma. Mas eu creio, se você for grato pela vida, pelo respirar, por enxergar, por falar, por andar, por tudo que você tem e até aquilo que você não tem. Às vezes você não tem a visão, às vezes você não tem a audição, Sim. às vezes você não tem a fala, às vezes você não caminha, mas você tem o quê? Gratidão. Meu, você tem gratidão. Eu tenho certeza que a tua vida é uma bênção. Sim. Eu tenho certeza que você transforma outras vidas. Eu tenho certeza que Deus permite tudo isso na nossa vida é justamente para que a gente olhe para as outras pessoas, para que a gente fala, Deus, gratidão. E aquela pessoa que a gente está aqui querendo julgar, ali tem um propósito. Trabalhe ele. Tenta mudar. Tenta melhorar. Faça o seu melhor. Né? Amor que falta para nós é amor. Amor ao próximo. Sem hipocrisia, gente. Sem hipocrisia. Não vai agradar a Deus. Como a Jéssica falou, sirva. Plante. Você vai ver, né, germinar no teu quintal. Com certeza. Né? A fruta, né, vai demorar um pouquinho, às vezes demora, tem uma árvore, você planta ela lá, puxa, será que não vai dar fruta não, sabe? Mas no tempo dela, ela vai carregar, entendeu? Então é isso, Jéssica, você como filha de nordestino, eita coisa boa, também sou neto de nordestino, sou casado com uma nordestina, sergipana. E a gente fez, eu sempre falo que a gente fez já homenagem aos nordestinos, tributo aos Nordeste, né? E eu tenho muito carinho por esse povo. Eu gosto de explicar, porque toda vez no podcast eu dou uma explicação,zinha, né? Que a gente não conversou sobre isso, né? Então eu vou falar aqui ao vivo. E aí ficou um cacuete, aí ficou alguma coisa assim comigo que eita, eita. E isso ficou, Anselmo, eita, aquele que fala eita. Ah, que legal. E eu percebi que isso é bom, né? Que a gente presta homenagem para esse povo nordestino que é tão gentil, tão carinhoso, a gente deve tanto à nossa história, né? O que nós temos de hoje é porque tem uma história vivida por eles, Verdade. né? Às vezes sofrida, como a sua já foi, a minha tem as nossas, de todo mundo tem a sua, mas tem a história permanece, né? E o povo nordestino, a gente deve essa gratidão, né, a São Miguel Paulista, que tem a maior migração de nordestino é aqui. Então a gente olha para aquela câmera ali, ó, do meio, e a gente conta 1, 2, 3 e fala um eita, tá bom? Vai. Tá bom. 1, 2, 3, vamos lá. Eita!